Olá, o programa Iluminuras de hoje celebra o centenário de nascimento do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. Precursor de uma nova forma de pensar e fazer poesia, ele nasceu em 6 de janeiro de 1920, no Recife, e morreu no Rio de Janeiro, em 1999, aos 79 anos. Você vai conhecer nesta edição textos inéditos publicados pelo poeta que foram descobertos pela pesquisadora e professora Edneia Ribeiro durante a tese de doutorado dela. Esse material não estava em uma única pasta que chegou e se abriu diante de mim quando eu apareci na Casa Rui. Então, é um material que estava misturado a textos já publicados. Esses poemas de João Cabral de Melo Neto, até então nunca publicados, poderão ser vistos em 2 livros comemorativos lançados até o fim do ano. Eu também converso com Marcos Linhares, o escritor-autor do livro Cartas ao Poeta Dormindo, João Cabral de Melo Neto, fruto de uma longa entrevista que ele teve com o poeta no Rio de Janeiro. O grande legado de João Cabral é o amor imenso à poesia, uma vida dedicada à literatura. É uma vida que resgatava pessoas, e quando ele foi embaixador lá fora, ele chegou a montar uma pequena gráfica para imprimir o livro dos amigos. Ele teve uma vida dedicada à literatura, arte e diplomacia. Conhecido como arquiteto das palavras ou poeta engenheiro, João Cabral de Melo Neto é dono de um trabalho linguístico rigoroso, simétrico na construção e organização do texto. Afirmava que o trabalho poético não é fruto de uma inspiração ou alguma espécie de mero movimento criativo. Autor de clássicos como Morte e Vida Severina e Cão Sem Plumas, ele fez parte da 3ª geração modernista do Brasil. A minha primeira convidada é a pesquisadora e professora do Instituto Federal do Norte de Minas, Edneia Ribeiro. Edneia, seja bem-vinda ao programa Iluminuras. Muito obrigada, Rafaela. Eu que agradeço o convite, a oportunidade para falar sobre o João Cabral. E agradeço ao Instituto também. A Edneia veio de Montes Claros para participar da gravação conosco aqui em Brasília. Edneia, você teve acesso a textos inéditos de João Cabral de Melo Neto por meio da sua pesquisa? Sim. Eu comecei a princípio a pesquisar documentos do Arquivo Museu de Literatura Brasileira, que se encontra na Fundação Casa de Rui Barbosa, tentando estabelecer os laços intelectuais e afetivos entre João Cabral e poetas homenageados na sua obra, como Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, Ville Levi, Marx Rebelo, entre outros. O corpus da minha pesquisa eram poemas em que João Cabral tinham esses escritores como tema. Um poema sobre Manuel Bandeira, um sobre o Vinícius, às vezes troca, em que o João Cabral respondia um poema do Vinícius. E aí esses poemas para amigos, eu passei a perceber que se tratava de não só de homenagens afetivas, mas de um material de cunho mais crítico, que ali se configurava uma poesia crítica. Havia algumas correspondências. Umas já estavam publicadas, como Manuel Bandeira, mas a maior parte se encontra no Museu de Literatura Brasileira. Então, originalmente, o recorte da sua pesquisa era esse diálogo, mas a partir daí mudou um pouquinho quando você teve acesso aos textos inéditos, né? Sim, a primeira mudança foi em função da própria conceituação do termo poesia de circunstância, que era a ideia inicial da minha tese. Então, era um conceito difícil de ser definido. E na conferência A Poesia Brasileira, que é um texto de cerca de 30 laudas, escrita para um evento no Recife, mas eu não consegui identificar se esse evento ocorreu, embora tenha pesquisado o Diário de Pernambuco durante toda a década de 50, o João Cabral fazia essa distinção entre poetas profissionais e poetas de circunstância. Então foi meio que um presente definir esse conceito a partir da própria ideia que o João Cabral havia formulado, principalmente em um texto inédito. E nós redefinimos muitas coisas até para tentar entender os contextos de produção desses textos, levantar possíveis hipóteses de por que eles não constarem na obra. Então, houve um momento em que a pesquisa tomou outro rumo. A poesia
não entrou na minha tese, porque a maior parte dos poemas foram descobertos em 2018, quando a tese já estava praticamente fechada. Então, nas considerações finais, eu coloco essa sensação de que a tese estava incompleta, tal qual a obra do João Cabral, né, com a ausência desses textos. Mas eles não entraram na discussão, embora muitos deles abordem o mesmo assunto que eu trouxe na tese, que é essas homenagens a escritores amigos do João Cabral. Esses textos inéditos, eles apresentam temas que são recorrentes na obra de João Cabral, mas outros até então nunca vistos, né? Sim, então alguns dos textos trazem muitas das 20 palavras, sempre as mesmas de que nos fala o sujeito poético lá de A Lição de Poesia do Engenheiro. Então aparecem muitos poemas sobre Pernambuco, Sevilha, a morte, o futebol, inclusive remetendo à fase em que o João Cabral jogava no campo do Arruda, né, pelo Santa Cruz. Mas há outros que não haviam aparecido, como o escritor Jorge Amado, Baudelaire, que diferente de Valéry, que teve uma influência muito grande para o processo de escrita de João Cabral, não tinham sido contemplados em versos. E outros textos mais irônicos, em que o sujeito poético questiona a própria árvore genealógica, em que questiona muito a questão de Deus. Então, o João Cabral não era religioso, aparece na obra publicada muitos textos críticos sobre os irmãos maristas e sobre a sua fase no Colégio Marista, mas a figura de Deus até então não tinha sido abordada na obra publicada, e nos inéditos há alguns textos voltados para essa questão. A descoberta dos inéditos passa por 3 instituições públicas federais. Quais? O Instituto Federal, que me permitiu me afastar das minhas atividades como docente por 4 anos. Então, seria inviável uma pesquisa desse porte conciliada ao trabalho em sala de aula. A UFMG, onde eu fiz um doutorado, e a Fundação Casa de Rui Barbosa. Então, eu penso que essa notícia dos inéditos, ela vem para fortalecer muito as instituições públicas que zelam pelo saber, pela arte, pela cultura no país. Então, é necessário investimento nessas áreas. Edneia, muitos textos também tinham manuscritos ali do João Cabral? Sim, há alguns datilografados com marcas de correção, porque havia nele um trabalho muito obsessivo de refazer o que ele já tinha feito. Outros aparecem marcas com datas de revisão, que a letra é mais parecida com a da Marli de Oliveira. Que é a companheira, a esposa dele. Foi a segunda esposa dele e que colaborou, foi a organizadora da última edição de obra completa, que ele acompanhou a publicação, que foi lançada em 94. Então, alguns desses textos trazem, por exemplo, revisto 2/8 de 91, acho que não foi publicada ainda, conferi Museu de Tudo, e assim por diante, mas os textos não constavam. Então, essas marcas nos dão a impressão de que o próprio poeta, naquele momento final ali, perdeu o controle do que havia sido publicado ou não na sua obra. De todos os textos em prosa, de todos os poemas, diferente dos textos em prosa, apenas um possui data que remete ao período em que foi escrito, que é um texto chamado A Entrevista, e que foi escrito em 1987. Os outros não são datados, são de temas diversificados, tamanho diversificados. Se fosse para compor um livro, nós não teríamos uma coletânea homogênea e coerente à maneira de A Educação pela Pedra ou serial. Daria algo similar a Museu de Tudo, Agrestes, A Escola das Facas e outros livros mais diversos que o João Cabral escreveu, tanto do ponto de vista temático quanto da própria questão estética, apresentação do poema. Edneia, você tem domínio sobre a obra de João Cabral de Melo Neto. Esse amplo conhecimento sobre a obra, ele foi fundamental para você identificar esses textos inéditos? Olha, eu não sei se o conhecimento que eu tenho sobre ele é suficiente, enfim, mas eu tenho me dedicado a ele há 10 anos. Então, ele foi o assunto da minha dissertação de mestrado, da minha tese de doutorado, e o meu orientador no doutorado, o professor e poeta Sérgio Alcides,
ele exigia que eu tivesse o domínio de todas as publicações. Eu trabalhei com o Museu de Tudo, então eu tive que ler e reler cada edição, procurando em que alguma se diferenciava da outra. Entender, por exemplo, por que na obra completa organizada pela Marli, o Museu de Tudo aparece com 81 poemas e as demais constam apenas 80, de onde surgiu esse poema, de onde ele foi tirado. Então, esse ato de ler e reler a obra muitas vezes traz certa familiaridade. Então, eu creio que isso foi fundamental ao me deparar com um material tão vasto. Só o inventário analítico são quase 600 páginas do material que o João Cabral possui na Fundação Casa de Rui Barbosa. Então, não é um material simples. Esse material não estava em uma única pasta que chegou e se abriu diante de mim quando eu apareci na Casa Rui. Então, é um material que estava misturado a textos já publicados. E um olhar mais atento é que nos faz perceber se o texto havia entrado ou não na obra. Porque, junto com os cerca de 40 poemas, há textos muito conhecidos, como Tecendo Amanhã, A Educação pela Pedra, Cemitérios Pernambucanos. Então, é um trabalho, eu estava dizendo que era de garimpo, mas um amigo me disse que garimpo é uma atividade pouco nobre, e eu estou dizendo que é um trabalho de escavação. Eu continuei escavando mesmo sem saber o que eu poderia encontrar ali, né? E fui muito feliz na escavação. Agora, o resultado dessa escavação, nós vamos acompanhar até o final deste primeiro semestre? O primeiro livro, que é o de poesia completa, que já estava sendo organizado pelo Antônio Carlos Sequim, que é considerado um dos maiores estudiosos do João Cabral, pertence à Academia de Letras, está previsto para junho. Então, nesse volume, eu estou colaborando com os inéditos e serei responsável pela organização da seção de inéditos e dispersos. Serão 2 livros, né? Serão 2 livros. A prosa reunida já estava sendo organizada pelo professor Sérgio Martagão Gesteira. Ele também fez um trabalho de garimpo, de escavação por cerca de 10 anos. E eu entro como colaboradora nesse volume também. Mas ainda não está acertado quais dos textos que eu escavei entrarão. E a previsão de lançamento é no segundo semestre também de 2020. Bom, os inéditos estão aqui, a Edneia trouxe para a gente não pode adiantar muita coisa porque as publicações só estarão disponíveis no primeiro semestre de 2020. Bom, 2 dos textos já foram publicados em jornais, né, de grande circulação, no Estadão e no Globo. E no Globo, né? Esses 2 textos, então, a gente pode reproduzir aqui. Sim, com certeza. Eu quero que você escolha um trechinho para a gente. Você pode ler e compartilhar conosco. Qual que você escolheu? Eu escolhi A Nuvem sobre a Batalha. Primeiro porque fala do Joaquim Cardoso, que é esse poeta muito importante na poesia do João Cabral. Um poeta engenheiro também importante na construção de Brasília, né, que é a cidade que hoje me recebe. E porque traz questões, infelizmente, atemporais, que é a guerra, um assunto que o João Cabral não dispensou muita atenção ao longo da sua obra. Não há nuvem sobre a batalha. Nas guerras de antes, sim, havia. Hoje na nuvem está a batalha. Não há chuva que a ignoraria. Hoje, ao pensar Joaquim Cardoso, o que me disse, lembro ainda. Dia que os jornais noticiaram a nuvem caída em Hiroshima. Não há nuvem sobre a batalha, minha imagem foi abolida. Hoje a nuvem leva navalhas no que foi chuvada ontem dia. Da guerra em 2 dimensões, em que a vitória era uma colina. A guerra última foi de dentro. A nuvem choveu na cozinha. Muito bom. Lindo. São textos, a maior parte deles, de muita qualidade. Sabe? Se para alguns leitores a ideia de uma publicação póstuma pode não acrescentar muito à obra do João Cabral, que já é uma obra consagrada, eu creio que também não venha a diminuir a imagem de poeta construtor que ele construiu.
Então, há alguns textos ainda manuscritos, inacabados, a gente está tendo esse cuidado de trazer só poemas inéditos, acabados e que a gente tenha identificado todas as palavras. Edneia, eu quero agradecer muito a sua participação. Professora do Instituto Federal do Norte de Minas, pesquisadora, parabéns pelo seu trabalho, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom poder falar sobre poesia, sobre o João Cabral e encontro à disposição. É sempre bom essa possibilidade de diálogo. A gente faz agora uma breve pausa, daqui a pouco eu converso com o escritor Marcos Linhares. Ele é autor do livro Cartas ao Poeta Dormindo, resultado de uma longa entrevista com João Cabral de Melo Neto lá no Rio de Janeiro. Até já. Estamos de volta com o Iluminuras, que hoje é em homenagem ao centenário de nascimento do poeta João Cabral de Melo Neto. Quem está ao meu lado neste segundo bloco é o escritor Marcos Linhares, que é presidente do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal e autor também do livro que faz uma homenagem ao poeta, é o Cartas ao Poeta Dormindo, João Cabral de Melo Neto. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, muito prazer estar aqui e voltar para esse programa tão bonito que a gente sempre acompanha. Ai, que bom, o prazer é todo nosso. Bom, o livro, né, ele foi feito depois de uma entrevista, ele nasceu depois de uma entrevista que você fez com o João Cabral. Essa entrevista não foi publicada. É verdade. E aí você ficou com aquilo na cabeça, você tinha que compartilhar isso com os leitores, né? O tipo de coisa que não dá para guardar. É verdade. A partir daí você teve a ideia de criar o livro com cartas de personalidades dirigidas a João Cabral de Melo Neto. Conta pra gente como é que nasceu essa história. Olha, engraçado, você falando isso me bateu uma reminiscência muito interessante. Eu era professor, ainda sou, né? Mas naquela época eu me dedicava mais, estava no início da minha carreira de jornalista. E eu sempre, quando ia dar aula em cursinho pré-vestibular, eu tinha mania de me vestir, de me fantasiar para dar as aulas de literatura. E eu ia dar uma aula sobre João Cabral de Melo Neto, sobre Morte e Vida Severina. E aí me vesti de retirante, enfim, fui para a sala de aula, comecei a declamar o poema e depois botei os meninos para terminarem, todo mundo muito emocionado, o texto é muito forte. E aí uma menina levantou a mão e falou assim, o senhor não está iniciando a carreira de jornalismo? Eu falei, estou. João Cabral é vivo? É. Então eu tenho umas perguntas para o senhor fazer para ele. Eu falei, não, mas ele não gosta da entrevista. Não, isso aí não é problema meu, isso é problema dele. Isso é problema seu. Então anote minhas perguntas. Aí eu anotei, fiquei desesperado, falei, e agora? E agora faça a entrevista. Eu falei, tá bom. Peguei o desafio, corri atrás. Você sabe como é que jornalista é persistente. Consegui o telefone da casa dele, liguei achando que alguém ia atender sem ser ele. Achei que a Marli Oliveira, que era a esposa dele, atendeu, uma funcionária, enfim. E aí ele atendeu, eu falei, alô? Falei, opa, por favor, senhor João Cabral? É ele. Olha, eu sou professor e tal, contei a historinha, falei, o senhor me concederia aí um tempinho para ali fazer uma entrevista e tal? Estou de Brasília. Que dia é hoje? Sexta-feira. Vem a segunda, 14 horas, 5 minutos eu não abro mais a porta. Falei, meu Deus, tá bom, obrigado. Tum, bateu o telefone, falei, agora eu tenho que ir. E aí fui me preparar para essa viagem, fui de ônibus, você sabe como é que é salário de professor, não é? Ainda estava começando o jornalismo e fui, ainda não tinha Google, peguei aquelas páginas amarelas, achei um fotógrafo, contratei, ele me encontrou na porta do prédio, ele morava lá no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e entramos, 14 horas bati na porta, pontualmente, ele abriu, muito bem, 14 horas, gostei, pode entrar. Quando eu entrei, tinha um retrato assim, desenhado, né? Uma pintura muito famosa, que sempre a gente vê nos livros didáticos, do Manuel Bandeira. Aí eu falei, olha, meu autor predileto, Manuel Bandeira. Aí ele, meu primo. Falei, poxa, não sabia, que bom. O senhor tem mais algum primo famoso? É, Gilberto Freire. Ah, puxa, que DNA, hein?
Então entrei, foi uma entrevista muito difícil, ele já estava começando a ficar cego. Foi início da década de 90? Início da década de 90, e ele estava assim, muito amargo com aquela situação, porque o João Cabral não gostava de música, ele achava que música dava sono, ele não gostava, ele me disse isso na entrevista, que ele não gostava nada que o tirasse dele mesmo, então ele gostava de ler. E Deus estava castigando ele, tirando o único prazer da vida dele, que era ler. Ele falou que se ele gostar de música, não tinha problema, que ele ia poder continuar ouvindo. Uhum. Mas como ele gostava de ler, tinha que colocar a Marli Oliveira, a esposa, para ler para ele. Ele se incomodava com isso. Então ele falou, você tem 10 minutos, graças a Deus, acho que ele gostou da entrevista, ele me deu 1h30 mais ou menos de entrevista, e foi muito interessante, foi desafiador porque eu queria fazer perguntas que ele não queria responder. Não raro ele me xingou, eu tenho essa gravação até hoje, naquelas fitas cassetes antigas, grandonas, e ele falava, mas você faz cada pergunta. E foi muito interessante que ele acabou me soltando assim grandes pérolas, falou das influências dele, falou de quem ele admirava, falou de Carlos Drummond, falou mal de Vinícius, porque ele não gostava desse lado romântico demais do Vinícius, não é? Então foi um ele era momento bem crítico, né? Muito, muito crítico. Ele era engenheiro, né? Ele era o poeta que cuidava da métrica. O processo dele, ele pensava primeiro no livro, como um produto. Qual vai ser o título? Quantas letras vai ter o título? Ele era considerado poeta engenheiro, então, e ele era muito amigo de um engenheiro que também era poeta, que até ajudou na Constituição de Brasília, o Joaquim Cardoso. Ele admirava essa engenharia da literatura. Então, depois ele calculava a quantidade de páginas e depois a quantidade de versos por página e a quantidade de sílabas que teria em cada verso. E ele te contou também os detalhes desse método, Tudo isso né? está na entrevista. Ele me disse dessa matemática dele. Ele levava de 6 meses a 1 ano para começar a escrever o livro. Ele passava um tempo planejando o livro. Somente depois ele ia escrever. Então, aí o que você fez com isso? 1h30 de entrevista, esse material rico, você voltou para Brasília e guardou. Voltei para Brasília, primeiro fui para a sala de aula, mostrei para os meus alunos, porque era meu compromisso. Aquela aluna que te perguntou... Que me perguntou, olha... ficou assim, muito feliz e surpresa. E depois disso, eu tinha falado com o Correio Brasiliense, com o então editor de cultura, o Carlos Marcelo, para ver se ele publicava no Correio. E aí a gente negociou um valor, tal, mas depois ele falou, não, a gente mesmo faz. Claro que ele não conseguiu que o João Cabral o recebesse, ou recebesse alguém. Fizeram por telefone com a esposa do João Cabral, se deram satisfeitos. E eu fiquei com esse material gravado, já tinha degravado, e ficou numa gaveta muitos anos. Até que um dia uma colega aqui de Brasília, que estudou na UNB comigo, a Dora Galesso, que até já faleceu, que era maestrina, amante de poesia, me disse, nós temos que fazer alguma coisa dessa sua entrevista. E o que você sugere? Por que você não complementa a sua entrevista com depoimentos de pessoas sobre João Cabral? Aí eu parei, pensei, aí eu tive a ideia de pedir cartas a pessoas ilustres, né, sobre João Cabral. A premissa era, se você pudesse hoje encontrar com João Cabral, o que você diria a ele? E aí me aventurei e consegui cartas de Miriam Leitão, consegui cartas de escritores portugueses, Miguel de Souza Tavares. Fui atrás de uma legião de missivistas e tive aí surpresas mais maravilhosas. E aí eu me fiz um outro desafio, pegar a entrevista, tirar partes, tirar excertos, e aí dessas partes criar um diálogo com as cartas. Então, na realidade, cada capítulo é um diálogo do João Cabral com cada missivista. Mas as cartas não foram encomendas em relação ao teu texto, não? Eu peguei mais desafiador ainda, mais desafiador. Né? Eu tive que pegar alguma coisa que dialogasse com as cartas. E criei um pseudo-diálogo dele com eles. E o livro ficou muito interessante, ficou rico, as pessoas adoraram. Recebi cartas assim fantásticas. A carta da Miriam Leitão, por exemplo, é do dia que ela conheceu o João Cabral e que ela tinha 1 milhão de perguntas e se sentiu tão pequenininha do lado dele que preferiu ficar calada, escutando ele e o embaixador declamando a Divina Comédia em italiano. Só que ela ficou caladinha, olhando assim, porque ela não foi entrevistá-lo, ela foi lá para conhecê-lo. E ela tinha algumas perguntas de cunho pessoal.
Ela falou, eu não vou parar ela para falar qualquer coisa. Então ela traz esse momento muito interessante. Agora, um dos momentos mais emocionantes foi quando eu conheci o Miguel Sousa Tavares, que é até colega nosso e um grande escritor, e conheci aqui na Bienal de Brasília, e aí eu pedi a carta. E ele me olhou, me deu um abraço e disse, tu deves ter pesquisado demais, porque tu deves saber que minha mãe era amiga pessoal de João Cabral. Então eu vou mandar uma carta para perguntar para ele se ele está fazendo poesia no céu com minha mãe. Que era a Sofia de Melo Andressen, que é uma das mais famosas poetas portuguesas. Então, assim, tive umas surpresas assim fantásticas. O livro ficou tão querido. Eu lancei aqui no Brasil, lancei em Portugal. E tem me dado assim muitas alegrias. Depois da primeira edição, veio uma segunda com mais gente fazendo cartas. Quanto tempo que você ficou? Olha, quantos anos? O livro ficou parado, a entrevista ficou parada há 10 anos. E a primeira edição foram 2 anos reunindo as cartas e fazendo esse processo. E depois foram mais 2 anos para a segunda edição, reunindo novas cartas para fazer uma edição melhor. E acho que o livro está muito rico. A segunda edição eu tive o luxo de contar com cartas de 2 filhos do João Cabral. E a minha grande alegria é saber do respeito que eles tiveram por um livro, a receptividade. A gente se fala nas redes sociais. Ai, que bacana. Então isso criou uma relação. E é muito legal você ver os filhos do João Cabral admirando o trabalho de homenagem que a gente fez, entender a proposta, que poderiam não entender também, né? Mas ficou muito legal. As cartas ficaram muito interessantes e eu não preciso dizer que onde eu passo, aqui e ali, alguém quando fala em João Cabral vem falar comigo, que o livro acabou ganhando uma vida própria. E eu estou muito feliz que agora em 2020 a gente está completando 100 anos do nascimento dele e coincidentemente em outubro de 2019, do ano passado, completou 20 anos em 2019 do falecimento e agora 100 anos do nascimento. Então, muito legal. Ô Marcos, que carta você escreveria ao João Cabral de Melo Neto? Hoje? Olha, hoje eu ia escrever uma carta para ele dizendo que ele conseguiu, do jeito dele, me deixar cada dia que passa mais apaixonado pela poesia e mais consciente da responsabilidade que eu tenho como escritor. Que o leitor merece ser respeitado, que todo grande escritor é, acima de tudo, todo um grande leitor. E se a gente respeita o público-alvo da gente, a gente pode transformar um mármore num pietá, se a gente souber lapidar direitinho as palavras. O grande legado de João Cabral é o amor imenso à poesia. Eu acho que alguém que conseguiu transpor barreiras, foi indicado mais de uma vez ao Prêmio Nobel de Literatura, infelizmente não ganhou, mas é uma pessoa que deixa um legado de compromisso com as palavras, de amor ao uma vida dedicada à literatura. É uma vida que resgatava pessoas, porque quando ele foi embaixador lá fora, ele chegou a montar uma pequena gráfica para imprimir o livro dos amigos. Então era uma pessoa que tinha um compromisso. Generoso também. Muito, né? Generoso, tinha um mau humor histórico e tinha também um bom humor que poucas pessoas conheciam e era grande apaixonado pelo futebol, que era uma coisa muito legal que ele tinha também. E Marcos, você trouxe algumas relíquias aqui, eu não posso terminar sem citar as obras. O seu Cartas ao Poeta Dormindo, esse aqui é um queridinho também. Esse aqui eu levei no dia da entrevista para ele me dar um autógrafo. E ele falou, olha, você sabe que eu estou ficando cego, mas para sua sorte, o ato da assinatura é manual, eu já tenho na memória, então segure o papel que eu vou assinar para você. Então tem um autógrafo dele, ainda meio tremidinho, mas que para mim foi muito, Ai, que graça. foi muito precioso ter aqui no livro dele. Então esse aqui foi a marca do dia da entrevista. Sempre leio esse livro com muito carinho, é um dos meus livros prediletos. Isso aqui é a joia, ó. Guardar com muito cuidado. Esse aqui, Cadernos de Literatura Brasileira. Esse caderno é um caderno muito interessante, que era publicado pelo Instituto Moreira Salles. Esse instituto, eles provocam cadernos temáticos sobre grandes autores, e esse é um dos melhores trabalhos já publicados, né? Sobre ele. Visualmente muito bonito, com os poemas e uma análise muito crítica. É um livro que eu também acho muito interessante. Muito obrigada pela sua entrevista, parabéns pelo Cartas ao Poeta Dormindo. Quem quiser ter acesso ao livro? Olha, você acha fácil na internet, você acha fácil na Amazon, Cartas ao Poeta Dormindo, tanto se você acha na primeira como na segunda edição. E até mesmo quem quiser
achar até mesmo usado, você também tem na estante virtual, que hoje em dia, virtualmente, a gente encontra bem fácil. Na Livraria Cultura sempre você costuma encontrar também. Quer dizer, no ano do centenário de nascimento, com certeza o livro vai ser bem procurado. Espero que sim. Marcos, felicidade para você, sucesso e até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigada pela sua companhia, nós ficamos por aqui. Se você quiser rever o programa, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.